Caríssimos irmãos e irmãs, a esperança não decepciona. A Igreja no Brasil convoca você a ler, meditar e orar com a carta de São Paulo aos Romanos. Segundo os estudiosos da Bíblia, esta carta ocupa um lugar central no conjunto do Novo Testamento. Pela sua extensão e pelo caráter sistemático, a carta aos Romanos se apresenta como um escrito teológico de primeira ordem no Novo Testamento. Antes de qualquer coisa, é importante que nos demos conta de que este texto é uma carta. Isto é, tem um remetente, Paulo, um destinatário, a igreja presente na cidade de Roma, e uma mensagem específica àquela igreja, que é a graça de Deus, que é gratuita para todos. Quando falamos do remetente da carta, nos reportamos ao apóstolo Paulo. Todos conhecemos um pouco sobre a vida de São Paulo. Ele era hebreu, nascido de hebreus, formado na escola farisaica de Gamaliel, portanto era um fariseu ferrenho. Buscava alcançar a Deus pelo cumprimento das leis contidas na Torá, nos primeiros 5 livros da Bíblia. Qualquer coisa que parecesse estar dissonando com a Torá devia ser combatida. Num determinado momento da história da sua vida, quando estava se dirigindo a Damasco para perseguir os membros do caminho, Paulo foi tomado por uma grande luz. Era Jesus, a quem estava perseguindo. Ficou cego por 3 dias e na casa de um certo Ananias foi batizado e passou a enxergar o mundo e a fé a partir da experiência da gratuidade e do amor de Deus na sua vida. Deus se conta de que não era o seu muito fazer que o tornava mais amado por Deus. Deus se conta de que a sua vida tinha real valor porque Deus o amava, apesar de tudo. Tornou-se o maior evangelizador da história da Igreja nascente. A sua paixão pelo Evangelho, que um dia o conquistou, fez com que percorresse 7.800 quilômetros a pé e 9.000 quilômetros navegando pelo mar. Ai de mim, se eu não evangelizar. Quando estava em uma de suas viagens pela Ásia Menor, provavelmente quando na passagem pela cidade de Corinto, onde ele fundou uma pequena comunidade, na sua 3ª viagem missionária, junto daquela igreja, escreveu a carta à comunidade cristã que vivia em Roma. Então, os cristãos de Roma eram os destinatários desta carta. Em 49, os judeus foram expulsos de Roma e a maioria das comunidades cristãs passaram a ser cuidadas pelos gentios. Em 54, quando o imperador Cláudio, que em 49 havia expulsado os judeus e provavelmente os cristãos de Roma, morreu, os judeus cristãos voltam a Roma. E esse retorno pode ter provocado que algumas lideranças alcançassem posições de poder dentro das domus ecclesiae, dentro das comunidades cristãs que antes eram lideradas pelos que estavam retornando. Daí começam alguns conflitos entre judeus cristãos e gentios cristãos. Além desta problemática, as comunidades cristãs de Roma sofriam perseguições por parte do Império Romano. Ao escrever esta carta, ele sente que há uma necessidade grande de visitá-las também. Embora tivesse um forte desejo de ir ao seu encontro, ele decide, assim, escrever esta carta. Segundo os estudiosos das cartas paulinas, esta carta nos apresenta 3 grandes motivações. Abro aspas. Não escondo, irmãos, que muitas vezes
propus ir ter convosco, e fui impedido até agora, para colher algum fruto entre vós, como entre as outras nações, pois me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Daí o propósito de levar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Fecho aspas. O primeiro propósito de Paulo é um propósito missionário. Levar o Evangelho a vós que estáis em Roma. O segundo propósito é de ordem doutrinal. Revelar que a salvação vem de Deus e não simplesmente dos esforços humanos. O justo viverá pela fé, escreve São Paulo. Nem a morte, nem a dor, nem a angústia, nem a tempestade, nada nos poderá separar do amor de Cristo. Finalmente, o terceiro propósito de ordem da escrita desta carta é um propósito pastoral. Paulo intenta corrigir a comunidade cristã e ele conclama a igreja à unidade, dentro do contexto urbano e mais, dentro do contexto cultural romano. Nem judeus, nem pagãos. Todos somos irmãos e membros de um único corpo, isto é, a Igreja. Nas palavras do querido Papa Francisco, a salvação é para todos, todos, todos. Estimado irmão, estimada irmã, disso tudo podemos concluir que nossa vida também deve ser uma vida em missão. Devemos, com nossas palavras, mas sobretudo com nossas ações e gestos, comunicar Deus, como fez o apóstolo Paulo. E também como fez Carlo Acutis, como fez Pier Giorgio Frassati. Eu e você somos portadores deste Evangelho. Comuniquemos, portanto, a todos a boa notícia de Jesus, Cristo vivo e ressuscitado. Que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio, padroeira da nossa Diocese de Caxias do Sul, vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.